Bom, o tema da nossa aula hoje é contratos administrativos. Você vai perceber nessa aula de hoje que tem muita semelhança, né, com tudo que eu venho falando aí, principalmente em relação a atos administrativos, né? Você vai ver que tudo se encaixa. No nosso plano de ensino, nós temos para essa unidade licitações e contratos administrativos, né? Mais outras matérias, mas principalmente essas duas aí. Eu optei por começar por contratos administrativos porque eu acho uma forma mais didática. Quando você estudar contratos comigo, você vai ver hoje as cláusulas exorbitantes, né, que são cláusulas que o poder público ele tem, que colocam ele em condição de superioridade no contrato. E vai ficar muito mais simples quando você for estudar licitações, você já tiver estudado contratos. Então, eu optei por forma didática de dar contratos primeiro para vocês. Contratos é um tema muito grande, tá? É uma matéria muito extensa e não tem como ser dada em uma aula, né? Então, o professor que dá contratos em uma aula, ele provavelmente é porque ele não tem disponibilidade de tempo no plano de ensino. Não é o caso, eu tenho, nossas aulas estão programadas para contratos essa semana e semana que vem. Então, eu dividi esse tema em dois tópicos. A primeira parte, hoje, a gente vai estudar os aspectos gerais, as características dos contratos, a existência aí de cláusulas exorbitantes. Nós vamos trabalhar a teoria da imprevisão, fato do príncipe, fato da administração, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro diante das áreas, né, dos riscos administrativos e econômicos. Então, essa primeira parte hoje eu deixei para isso. Na semana que vem, aí nós vamos trabalhar as modalidades de contratos. A gente vai trabalhar as PPPs, os convênios, os contratos de terceirização, tá? Então, hoje a gente começa aí com definição e características dos contratos administrativos. Aí na sua tela, você está observando um gráficozinho com os desenhos, né, que trazem as características dos contratos. Bom, via de regra, para a administração pública, né, eu estou dizendo via de regra, porque existem, obviamente, exceções, né? Quando a gente for estudar licitação, você vai entender melhor o que eu estou te falando. Existe, via de regra, quando a administração pública precisa contratar com particular, né, adquirir materiais, serviços, né, contratar para que um particular realize uma obra ou preste um serviço público, que a administração não queira fazer pessoalmente, compra mesmo de insumos, de matéria-prima, de materiais. Via de regra, a administração precisa de um contrato administrativo, certo? Em alguns casos, a lei exige que não é só um contrato administrativo que precisa ser feito. Antes do contrato, a lei exige a necessidade de um processo licitatório, tá? Então, em determinadas situações, como contratação de obras, de engenharia, né, e construção e tudo mais, em alguns casos, que está lá na parte de licitação da Lei 8666, é necessário que se preceda, né, a um processo licitatório. Então, nem sempre a administração vai ter que fazer uma licitação para firmar um contrato administrativo. Tem casos em que a dispensa, tá? Dispensa de licitação ou a inexigibilidade. Então, a Lei 8666, ela traz lá quais são os casos de dispensa e de inexigibilidade. Quando nós trabalharmos licitação, você vai saber quais são essas causas. Então, às vezes, a administração, ela não precisa licitar primeiro para firmar um contrato administrativo com particular. Às vezes é dispensada a licitação e pode-se a administração fazer diretamente um contrato sem que seja precedido de uma licitação antes. E é sobre os contratos administrativos que nós vamos falar hoje, tá? Você pode estar perguntando assim, Giovana, onde está essa matéria na lei? Bom, além de estar no artigo 37 da Constituição, lá naquela parte lá que traz a administração pública e tudo mais, alguns incisos aqui a gente vai trabalhar, esse regramento, ele está praticamente todo na Lei 8666. Apesar de que o direito administrativo, ele não é codificado, a gente já viu isso, né? Ele é formado, não é um código como o Código Civil, Código Penal,
ele é fragmentado, ele é cheio de leis esparsas. Então, maior parte do regramento dos contratos vai estar na Lei 8.666, mas vão ter leis, outras leis, como lei de concessão, e a gente estuda isso semana que vem, e tem outras leis que também vão trazer contratos, mas a que mais traz conteúdo em relação à forma que os contratos devem ser adotados é a Lei 8.666. Aí você fala assim, nossa, mas toda a vida eu pensei que a Lei 8.666 fosse só lei de licitações. A Lei 8.666 não é só lei de licitações, ela é a lei de licitações e contratos públicos. Só que a parte de contratos começa no artigo 54. Então, até o artigo 53, você tem tudo sobre licitação. A partir do artigo 54, você tem tudo sobre contratos administrativos. Então, lá no 54 tem os contratos, só vou por alto para você ter uma ideia, né? O 56 vem trazendo ali das garantias. O 58, que é um artigo que a gente vai trabalhar demais, a aula inteirinha hoje, que trata das cláusulas exorbitantes, o artigo 58. E aí nós temos a formalização dos contratos e por aí em diante, né? Então, nós temos as formas de rescisão no artigo 79. Bom, o que importa é que essa parte de contrato está a partir do artigo 54, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Na sua tela aí, você vê que o conceito de contratos administrativos, bem lá em cima, num quadradinho, é um ajuste que a administração pública firma com o particular, outra entidade administrativa, para atingir objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração. Quais seriam as características, então, de um contrato administrativo? O que ele tem, né, de características, principais características? Intuito personae ou personalíssimo, comutativo, formal, consensual e oneroso. Intuito personae ou personalíssimo, por quê? Porque quando a administração pública firma um contrato com um particular, quer seja porque esse particular participou de uma licitação, quer seja porque, mesmo não precisando de licitação, a administração quer contratar com o particular para adquirir uma mercadoria, um serviço, e aí a lei diz que ele pode, né, sem licitação mesmo, contratar. Então, quando ele contrata com esse particular, ele está vinculado pelas condições pessoais dele. Ele não pode subcontratar isso para outra empresa prestar esse serviço, ceder esse contrato, né? Então, assim, a regra, a gente vai ver no decorrer dessa aula de hoje, a regra é que não se pode fazer isso. A gente vai ver que há uma possibilidade há uma exceção, como tudo no direito é uma exceção, né? Mas a regra é que esse contrato, ele não cabe uma subcontratação, uma cessão, tá? Quem firmou o contrato com a administração pública é quem tem que dar execução àquele contrato. Por isso, o intuito persona é o personalíssimo, leva em consideração as características pessoais daquele contratado. Comutativo por quê? Comutativo porque ele traz direitos, tá? E obrigações para ambas as partes. Então, da mesma forma que a administração pública ela tem o dever, né, tem deveres ali para exigir do contratado, o contratado também tem seus direitos em relação à administração pública. Então, por isso, comutativo. Ele é um contrato que traz aí, ele traz uma série de direitos e deveres para ambas as partes. Consensual por quê? Porque ele é um ajuste, gente, né? É um acordo bilateral ou até multilateral, né? Dependendo de haver mais partes envolvidas. Mas ele é um acordo de vontades que as partes firmam, ele é consensual. A administração pública ela não pode obrigar ninguém a firmar um contrato administrativo com ela. Aí é necessário que haja vontade da outra parte do contratado para firmar. Formal por quê? Porque a administração pública, um dos pilares, ou uma das pedras de toque do direito administrativo, nós já conversamos, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, da indisponibilidade do interesse público, da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o princípio da legalidade fala que a administração pública ela deve obedecer o quê? A lei. O administrador só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, ele tem que obedecer à forma que está prevista em lei
para a prática daqueles contratos, da forma que a lei diz que tem que ser feito, né? Por isso que ele é um contrato formal. Outra característica é o oneroso. Por quê? Não existe contrato administrativo gratuito. Ele é oneroso porque quando a administração pública contrata com particular, né, existe aí uma contraprestação pelo serviço, ou pelo produto, ou pelo que foi entregue, né, mercadorias ou serviços. Então, existe uma contraprestação em dinheiro, né, então ele é um contrato oneroso. Inicialmente, é necessário definir o contrato administrativo. Contrato, tanto privado como administrativo, é um acordo de vontades, eu já falei isso para vocês. Firmado livremente entre as partes, com direitos e obrigações para ambas, por isso ele é comutativo. Já o contrato administrativo, em síntese, ele é um acordo celebrado pelo poder público sobre as regras de direito público, visando o interesse da coletividade. Por que eu falo que ele é um acordo celebrado pelo poder público sobre as regras de direito público? Quando nós estudamos lá na nossa aula de atos administrativos, a gente viu a diferença entre atos administrativos e atos da administração. Não sei se você se recorda. Mas eu disse para você que nem todo ato praticado pela administração pública é um ato regido pelas normas de direito público. Existem atos ou contratos que são firmados pela administração pública, em que a administração pública está aí sobre a égide do direito privado. Como exemplo que eu dei para vocês, um contrato de locação, né? Então, eu tenho um imóvel para alugar. A administração pública diz para mim assim, Giovana, o município de Linhares fala para mim, Giovana, nós temos interesse de alugar aquele imóvel seu. Eu digo perfeitamente, eu vou fazer o contrato. Esse contrato de locação é um contrato regido pelo direito civil, regido pela Lei 8.245, que é a lei de locação, né? É um contrato que eu faria com você, com qualquer um de vocês. Não vai haver uma posição de superioridade da administração pública. O que vai haver é uma posição de horizontalidade. Eu e a administração pública estamos num pé de igualdade. Não existe privilégios para ela, porque ela não está sobre o manto do direito público. Diferente do que ocorre nos contratos administrativos, que é o que nós estamos estudando. Que a administração pública, as regras que regem, são regras de direito público. Então, a administração pública, ela precisa, além de estar, né, com observância dos princípios do direito administrativos, os expressos, os implícitos que nós estudamos, ela está numa posição de superioridade, por isso que a gente vai ver que ela tem prerrogativas que um particular não tem, ela fica numa posição de supremacia. Então, num contrato administrativo, diferente do que ocorre no contrato de direito privado, a administração ela está acima do particular, então existe uma relação de verticalidade. A administração está acima, não está no mesmo plano de igualdade, como no direito privado, como naquele exemplo que eu dei da locação, tá certo? Nos contratos administrativos, ela tem prerrogativas, que, inclusive essas cláusulas exorbitantes que a gente vai estudar, que se você colocasse umas cláusulas dessa num contrato de direito privado, entre duas pessoas, entre dois particulares, essas cláusulas seriam absurdas, seriam leoninas, seriam até consideradas ilícitas e poderiam ser até anuladas pelo judiciário. Isso numa relação de direito privado. Mas como nós estamos estudando direito administrativo e contratos administrativos, você vai ver que essas cláusulas são possíveis, sim, de existirem, porque a administração goza desse privilégio de superioridade. Tá? Então, nesse caso, quanto nos contratos privados, o que rege é a autonomia da vontade, né? Então, as partes elas têm uma liberdade, inclusive na forma de contratar, a gente estudou isso já, né? No direito privado existe uma coisa chamada liberdade das formas, as partes, né, num contrato de direito privado, elas podem pactuar o que elas quiserem, da forma que elas quiserem, desde que não seja proibida por lei. Nos contratos administrativos não existe essa liberdade das formas, não. Não existe essa autonomia, não. O administrador, que é quem vai redigir o contrato e fixar as cláusulas, tá?
ele está adstrito ao que diz a lei. Então, se a lei disser que ele deve inserir cláusulas de garantia, cláusulas de rescisão unilateral, cláusulas de fiscalização, tudo que a lei disser que ele tem que colocar, certo? Ele precisa colocar, ele precisa obedecer àquela forma que está prevista na lei. Tá? Essa questão aí da horizontalidade, da verticalidade, eu te expliquei. Então, também já falei para você que a principal diferença que demonstra essa posição de supremacia é que nos contratos administrativos a administração tem prerrogativas, né, que são chamadas essas cláusulas exorbitantes que a gente vai trabalhar. E também já disse para você que essas cláusulas não são comuns num contrato entre particulares, não. Né? Porque num contrato entre particulares, ninguém está acima de ninguém. Né? Tá todo mundo na mesma posição, horizontal. Nos contratos administrativos, não. A administração está superior, acima. Por isso, relação de verticalidade. Tá? Bom, e eu falei tanto, estou falando tanto nessas cláusulas exorbitantes, né? E você vem perguntar assim, Giovana, o que são essas cláusulas exorbitantes? Quais são elas? Né? Onde que isso está na Lei 8.666? Que cláusulas essas são tão absurdas, são tão exacerbadas, assim, tão exageradas, né? Que fazem com que o poder público fique numa situação muito mais cheio de direitos e prerrogativas do que o administrado, do que o contratado. Essas cláusulas estão lá no artigo 58. Vamos lá? O artigo 58 da Lei 8.666 diz o seguinte: o regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de, primeira coisa, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Então, qual é a primeira coisa que a administração pode fazer? Sem precisar da permissão da outra parte. A administração pública firmou um contrato com você, tá certo? Com a sua empresa, e ela pode alterar as cláusulas sem pedir a sua permissão. É isso mesmo. Vamos pegar um exemplo de uma obra pública. A administração pública pode ter contratado com você, com a sua empresa, melhor dizendo, para que você realize uma obra de asfaltamento do asfalto 100 ao asfalto 130 da BR-101. Desculpa, quilômetro 100 ao quilômetro 130. E aí, a administração entende que é de interesse público estender essa obra até o quilômetro 180. Ela pode, só que isso tem que respeitar o direito do contratado. Terá que ser feito um aditivo contratual, né, colocando que esse trecho vai ser estendido, tá, e resguardando os direitos do contratado em relação ao equilíbrio econômico financeiro. Não vai aumentar o trabalho? Vai aumentar o custo da obra e esse valor que vai ser pago ao contratado tem que ser maior também, né? Então, a lei 8.666, quando a gente for trabalhar licitações, você vai ver que existem situações percentuais, inclusive. O poder público está tão adstrito à lei, tão agarrado que a lei diz, que até para aumentar e reduzir o objeto do contrato tem um percentual. Só pode, nesses casos, tantos por cento. Só pode, naqueles casos, tantos por cento. Até isso, tá? Mas, olha, a possibilidade de alterar é possível por parte da administração. Então, se ela virar e falar assim, olha, a estrada ia passar por aqui no nosso projeto original, tá? Mas a administração entende que é conveniente, que é de interesse da coletividade, que essa estrada passe por outro lugar. Então, nós vamos ter que construir um desvio, vai ter que dar uma volta, isso vai onerar o contrato, porque vai ficar mais caro e mais demorado. Então, tudo bem, a administração pode alterar, só que ela vai ter que fazer um aditivo, como eu disse, né? E esse preço, esse custo que foi aumentado, né, não vai ser suportado pelo contratado, não. A administração vai ter que manter esse equilíbrio do contrato e pagar essa diferença, né,
de valores por conta desse acréscimo, ou ainda se fosse uma supressão e tivesse um prejuízo também, uma supressão. Tá? Ô, Giovana, pode falar. Até quantas vezes esse contrato pode ser alterado assim unilateralmente pela administração pública? Inúmeras, quantas forem necessários. A obra de construção da terceira ponte que liga Vitória e Vila Velha, eu não tenho nem noção de quantos aditivos aquela obra deve ter. Porque ela demorou mais de 30 anos, mais de 20 anos, né? Esse contrato, ele foi prorrogado. Quantas vezes for necessário? Quantas vezes, enquanto o contrato vigier, enquanto o contrato estiver vigorando, né? Podem ser feitos quantos aditivos forem necessários. Basta que seja interesse público. Tá? Tudo bem? Sim, certo. Posso prosseguir? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar, tá, gente? Que eu esclareço. Bom, a segunda cláusula exorbitante, e essa eu quero que você preste muita atenção, porque parece pequena, mas ela é longa, e você vai entender por que agora, é a possibilidade da administração pública rescindir unilateralmente os contratos nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 da Lei 8666. Então, vamos lá para o inciso 1 do artigo 79 da lei. Olha só. Então, uma das cláusulas exorbitantes é a possibilidade da administração pública rescindir, acabar, extinguir o contrato, tá? Unilateralmente, sem pedir permissão a outra parte. Que casos são esses? Diz o artigo 79, inciso 1. A rescisão do contrato poderá ser 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17 do artigo anterior. De que artigo ele está falando? Ele está falando do artigo 78. Então, ela está dizendo, olha, a administração pode rescindir unilateralmente os contratos nos casos do artigo 78. Vamos por 78, então, inciso 1 a 12 e 17. O artigo 78 diz assim, constitui motivo para a rescisão do contrato. Bom, então a administração pública ela pode rescindir unilateralmente, mas o caput do artigo já diz, constitui motivo para a rescisão, tem que haver um motivo para ela fazer isso, né? Quais são eles? Você vai reparar agora que do inciso 1 até o inciso 11, tudo que eu vou dizer para vocês, quem deu causa a essa rescisão foi o contratado. O contratado descumpriu alguma coisa. Ele foi o culpado pela administração pública por um fim nesse contrato. Então, quem deu causa a essa rescisão por descumprimento foi o contratado. Então, repare que a rescisão ela pode ser feita unilateralmente pela administração pública, nesses casos que eu vou trabalhar com vocês agora, que foram coisas que causadas pelo administrado ou porque descumpriu uma cláusula em relação à especificação projeto, ou porque ele foi lento, ou porque ele abandonou. Vocês vão ver agora um por um comigo. Então, a primeira causa aí, que é melhor dizendo, o primeiro motivo para a rescisão do contrato, está no artigo 78, inciso 1. Constitui motivo para a rescisão do contrato, inciso 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Ora, se a administração pública contratou com você particular, né, e você não está cumprindo as cláusulas contratuais, as especificações do projeto, né, e nem está cumprindo os prazos que estão ali no contrato, isso é causa de rescisão. Não só o não cumprimento, o cumprimento irregular também. Se você não estiver, você está cumprindo em parte o projeto, mas a outra parte do projeto não está como foi definido. Ou você está demorando ou atrasando os prazos que foram fixados para cada etapa, por exemplo. Então, tanto o inciso 1 quanto o 2, o 1 fala o não cumprimento, o 2 fala o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Só isso? Não. O inciso 3 fala
a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. Olha, o contratado está lento para entregar a mercadoria, se o contrato foi de compra e venda de mercadoria, de fornecimento de mercadoria, ou na prestação do serviço, ou na realização de uma obra pública. Vou te dar um exemplo. Você lembra da época da Copa do Mundo que aconteceu, né, aqui no Brasil? Você lembra da quantidade de estádios que foram construídos? E a correria, quando estava faltando poucos meses para a Copa do Mundo, que vários estádios estavam sem terminar? Então, repare, a administração pública estava aí diante de vários contratos administrativos com empresas aí para construir esses estádios. Se a administração pública ela percebe uma lentidão e ela verifica que aquela empresa, que aquele contratado não vai entregar aquela obra no prazo, ela pode rescindir unilateralmente esse contrato, tá certo? Então, a lentidão seria isso. O inciso 4 fala: o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Preste atenção. Esse atraso injustificado no início da obra, no fornecimento do serviço, é um atraso por parte do contratado. A empresa que firmou o contrato com a administração pública e que está atrasando para começar a obra. Não é a administração pública, não. É o contratado que está atrasando. Então, repare que todos esses incisos aqui, quem está dando causa é o contratado, tá? O atraso injustificado. 5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Olha, nós vamos estudar daqui a pouco o princípio da continuidade dos contratos, né? Continuidade do serviço público. Olha, a administração, ela diante de uma situação dessa, ela pode retomar, inclusive, ela pode rescindir o contrato e retomar o objeto. Tá? Por quê? Porque o administrado, ou melhor dizendo, o contratado, que é aquele que firmou o contrato com a administração, ele não pode paralisar a obra, tá? De forma nenhuma. Se ele o fizer, ele pode ser responsabilizado, além da rescisão, ele vai ter lá as penalidades previstas no contrato. 6. O inciso 6 tem a ver com aquela característica que eu te falei, do intuito personae ou personalíssimo. É aqui no inciso 6 que essa característica está presente. Olha, não é possível, então, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Olha, se uma das características do contrato administrativo ele ser pessoal ou intuito personae, não pode o contratado subcontratar, botar outra empresa para prestar o serviço pelo qual ele foi contratado, pelo qual ele firmou um ajuste com a administração pública. Mas isso é uma regra, mas existem exceções. Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo que seria uma exceção. Vamos supor que a sua empresa é a empresa contratada para realizar aquela obra pública. Mas, para determinado serviço, só existe uma empresa no mundo ou no Brasil que tem a tecnologia para desenvolver aquele serviço, ou tem aquele maquinário para desenvolver parte do serviço daquela obra, necessário para concluir aquela obra. Bom, você, já sabendo disso, tem que comunicar isso ao poder público. O poder público, quando forem redigir as cláusulas contratuais, já tem que ter uma opção lá no contrato, ou até mesmo no aditivo que vai ser feito, possa ser feito depois, que permite você subcontratar uma outra empresa para prestar especificamente aquele serviço que só aquela empresa tem tecnologia, só a empresa tem o material, só aquela empresa, aquela que está sendo indicada ali, que tem possibilidade de prestar. Você não tem tecnologia para aquilo. Então, diante de isso é extremamente necessário para concluir a obra, é fundamental para a obra. Isso é levado a conhecimento do poder público, ou isso vai estar numa cláusula expressa no contrato, se isso já é
sabido logo no início, ou se isso foi descoberto depois, faz um aditivo contratual, um outro termo em separado, e a administração pública concordando expressamente com isso. Por isso é que é necessário que haja, ou que seja admitida essa possibilidade logo quando sai o edital de licitação, ou na assinatura do contrato. Tá? A administração tem que concordar com isso, porque a regra é que não pode. A regra é que é intuito persona. Inclusive, se a sua empresa passar por uma incorporação, cisão ou fusão, também não pode. Tá? A sua empresa, o contrato pode ser rescindido com a administração pública. Outra possibilidade de rescisão pela administração pública, de forma unilateral, é o que está escrito no inciso 7 do artigo 78. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Olha, uma das cláusulas que são colocadas no contrato de administração, com a administração pública, os contratos administrativos, é que vai haver um fiscal, vai haver a fiscalização da administração pública, pela administração pública daquela obra. Então, ela vai colocar um fiscal ou uma empresa para fiscalizar, tá? A execução dessa obra para saber se isso está saindo direitinho conforme o combinado, conforme o pactuado. Se existe alguma determinação daquele fiscal que não está sendo atendida pelo contratado, isso pode ser levado como causa, como motivo, melhor dizendo, de rescisão por parte da administração. O não atendimento das determinações aí daquele fiscal, tá? Que está acompanhando e fiscalizando a execução daquele contrato, daquela obra, se for obra, daquele serviço, se for serviço, tá bom? O inciso 8 fala: o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do artigo 67, parágrafo 1º. Olha só, a administração pública começa a perceber uma série de faltas, né, de erros, de descumprimento reiterado. A empresa está sempre descumprindo cláusula, atrasando, não cumprindo projeto, não cumprindo prazo. Essas situações reiteradas aí sempre acontecendo, e isso pode dar causa à rescisão unilateral. Outra coisa, a decretação de falência ou instauração de insolvência civil. E o 10, a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. E o 11, a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. Todos esses três incisos, o 9, o 10 ou o 11, se houve falência, insolvência, dissolução da sociedade, falecimento do contratado, ou ainda por cima, se houve uma alteração no contrato social que muda o objeto da empresa, tudo isso está ligado àquela característica intuito persona e o personalíssimo. Porque qualquer dessas três coisas, qualquer desses três fatos narrados nesses incisos 9, 10 e 11, faz com que o contrato deixe de ser personalíssimo. Ué, porque se o sócio da empresa morrer, vão colocar outro sócio. Deixa de ser personalíssimo, não foi firmado com aquela pessoa. Se a empresa fale, como que vai fazer? Vai botar outra empresa? Não pode, vai ter que abrir outro processo licitatório, tá certo? Então, assim, se houve uma alteração no contrato social da empresa, a empresa era uma empresa que tratava de obras de terraplanagem, muda o objeto para outro objeto social, também não pode. Tudo isso tem a ver com a característica do intuito persona e o personalíssimo. Tá? Bom, professora, alguém quer falar? Pode falar. A Dani pediu para você habilitar ela para entrar, porque ela está aguardando. Pois é, aqui para mim não tem ninguém aguardando. Eu estou conversando com vocês, eu estou com a telinha aqui do lado e não tem ninguém. No momento, não tem ninguém solicitando. Então eu vou avisar ela e mandar o link correto. Isso, manda o link e pede para ela tentar de novo, tá bom, querido? Bom, gente, o que eu quero que vocês... Oi, fala, Ana Paula. No caso da rescisão desses contratos,
aí gera alguma multa, não gera para o contratado? Além da Então, rescisão? eu vou falar isso daqui a pouco para vocês, mas já vou antecipar então o que você está falando. É porque eu vou falar isso depois no intervalo, quando eu falar de equilíbrio econômico financeiro. Mas já te adianto, não tem problema não. O que acontece? Além dessa possibilidade de rescisão, tudo o que acontecer, né, todos esses fatos que eu narrei, do inciso 1 até o inciso 11, quem deu causa foi o contratado, não foi? A administração não teve culpa de nada. Então, do inciso 1 até o inciso 11, além da rescisão, tem as penalidades que vão ser impostas, né? Que pode ser a multa, pode ser a retomada do objeto. Então, por exemplo, no inciso 3 da lentidão ou no inciso 4 do atraso injustificado, além de rescindir o contrato, a administração pode retomar o objeto, e a gente vai ver daqui a pouco que ela pode, inclusive, até tomar posse dos bens móveis e imóveis daquela empresa para dar continuidade àquela obra ou àquele serviço. Então, o que você disse é isso mesmo. Além da rescisão, existem as penalidades que são aplicadas, tá certo? Por quê? Porque todas essas causas aqui, quem praticou isso, quem descumpriu isso tudo, foi o administrado, foi o contratado, tá? Melhor dizendo. Agora a Daniela está aparecendo aqui para mim. Agora ela está aparecendo, eu estou admitindo ela. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Daniele, conseguiu entrar, amor? Consegui. Ah, então tá jóia. Então Obrigada. vamos continuar aqui. E aí, gente, mas existe também 2 outros incisos, né, que ensejam a possibilidade de rescisão unilateral. Quais são os outros 2 incisos? O inciso 12, porque ele fala do 78, 1 a 12 e 17. O 12 fala que também pode ser rescindido o contrato de forma unilateral pela administração, em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinado ao contratante, exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. Olha só, o inciso 12 não é o contratado que está dando causa à rescisão. A rescisão, quem está querendo fazer é de interesse público, é por parte da administração. A administração, por exemplo, fala assim, olha, não mais é conveniente e oportuno para a administração, não é de interesse público que você continue executando essa obra. Nós vamos rescindir unilateralmente esse contrato, tá certo? E aí, a própria administração pública vai retomar, vai dar prosseguimento a essa obra ou a prestação desse serviço público, por exemplo. Nesse caso, o contratado ele não deu causa nenhuma, ele não teve culpa nenhuma. Então, aqui sim, a administração pública vai ter que indenizar o contratado. Porque se ela que está pondo fim a um contrato unilateralmente, sem o outro ter culpa de nada, sem ter dado causa, ela quer rescindir, mas o direito dele vai ter que ser resguardado, aí ele vai ter direito à indenização, tá? Mas são só essas possibilidades? Não, ainda existe a possibilidade do inciso 17, que fala a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Ah, porque veja bem, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que você estudou lá no direito civil, ela tem que ser uma causa de impedir o prosseguimento do contrato. Porque se depois de cessada a causa ele puder ser realizado, aí não há que se falar em rescisão. Mas quando a administração pública percebe que diante de um caso fortuito ou força maior, não tem mais como dar execução àquele contrato, isso é muito comum nos contratos de obra pública, por conta de enchente, calamidade, essa coisa toda, rescinde-se o contrato e as partes arcam cada uma com o seu prejuízo. Tá? Aí, se tratando de caso fortuito ou força maior, não foi culpa nem de um nem de outro. Né? Bom, até aqui vocês entenderam? Que nós ainda estamos aí, ó, na sua telinha, no inciso 2, que é a possibilidade de rescindir unilateralmente. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando das cláusulas exorbitantes. São cláusulas
nos contratos administrativos, em que a administração pública tem uma série de prerrogativas, de privilégios em relação ao particular, por causa do princípio da supremacia do interesse público. Então, a primeira é que a administração pode modificar unilateralmente o contrato. O segundo, que a gente acabou de ver, é que a administração pública pode rescindir unilateralmente. Mas, de qualquer forma, não. Nos casos especificados no 79, que, na verdade, nos remete para o artigo 78, né? E aí, a gente trabalhou o artigo 78, que são os motivos para rescisão, do inciso 1 ao 12 e o 17. Tá? Só para te contextualizar, você que entrou agora. Qual é a outra cláusula exorbitante também que pode ser fixada no contrato administrativo? Fiscalizar-lhe a execução. Também já falei isso para vocês. A administração pública, ela coloca um fiscal ou uma empresa fiscal para fiscalizar, ou uma pessoa, um funcionário seu para fiscalizar a execução, para ver exatamente se tudo está sendo cumprido pela parte contratada. Né? A gente viu que, inclusive, se o contratado descumprir as determinações do fiscal, o fiscal verificando que existe algo que não está de acordo com o contrato e o fiscal mandar que isso seja regularizado e a empresa contratada não regularizar, a gente viu que o contrato pode ser até rescindido. Aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Essas sanções, que são essas penalidades, podem ser desde uma advertência até a rescisão, como a gente viu, a colega me perguntou. Então, quando há descumprimento aí, a administração pode advertir, pode retomar o objeto, pode pegar aquele caso que eu falei para vocês, que a administração pode exigir uma caução no início do contrato, uma caução em dinheiro, né, para garantir a obra. Então, se o contratado, por exemplo, abandonar a obra ou manter lentidão, não cumprir os prazos, a administração pode rescindir e também pode levantar a caução, que é aquela garantia em dinheiro que o contratado deu quando ele assinou o contrato, para o caso de que, se ele não concluísse a obra, a administração pega aquele dinheiro que foi depositado pelo contratado e dá continuidade à obra. Né? Isso também é uma das sanções, o levantamento dessa caução, desse dinheiro. O inciso 5 fala, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Vou traduzir isso aqui para você, com um exemplo, para ficar bem sedimentado aí. Vamos supor que nessa obra pública, a administração verifique, o fiscal que está ali, olhando a execução do contrato, verifique, suspeite de várias irregularidades, graves, sérias, seríssimas. O que a administração pública pode fazer? Em se tratando de serviços essenciais, ela pode ocupar provisoriamente os bens móveis e imóveis daquela obra, certo? Para poder sondar se isso está acontecendo. Ou então, se ela verifica que a empresa está com lentidão, ou de forma injustificada não está tocando a obra, ou até mesmo que a empresa abandonou a obra, a administração pública pode se apossar do quê? Dos maquinários, das ferramentas, dos tratores, de tudo que existe de bem móveis e imóveis, e até mesmo os imóveis. Vamos supor que existe um terreno ali em que está colocado o almoxarifado, está sendo estacionados as máquinas, e mais do que isso, até mesmo os funcionários daquela empresa que estão parados sem trabalhar, a administração pública vai todo mundo voltar ao trabalho. Então, a administração pública, verificando qualquer dessas causas aí de necessidade de apuração de uma falta grave, então ela precisa estar lá dentro para ela ficar de olho para saber o que está rolando, né? Ou então, se a empresa de forma injustificada abandona essa obra, a administração pública ela vai o quê? Ela ocupa provisoriamente os bens que são dessa empresa,
que é os bens do particular dessa empresa contratada, e dá seguimento à obra, e dá prosseguimento ao serviço. Se for serviço, serviço público. Se for obra, prosseguimento à obra. Tudo bem? Como notamos, algumas dessas cláusulas não são comuns nos contratos privados, mas elas até poderiam existir num contrato de direito privado, como, por exemplo, o poder de alteração unilateral, a rescisão antes do prazo estabelecido, a fiscalização, a exigência de caução. Até poderia, essas daí, que não são tão rigorosas, até poderia existir no contrato de direito privado. Mas aquelas outras lá, olha, tipo aplicação de penalidade, retomada da concessão, ocupação dos bens móveis e imóveis, né? Essa aí de jeito nenhum caberia num contrato particular, porque seria considerado até ilícito, tá? Sendo assim, além de ser a principal diferença entre o contrato privado, a presença de cláusulas exorbitantes é também uma das características dos contratos administrativos. Então, essas cláusulas que a gente estudou agora, que eu acabei de trabalhar com vocês, são as chamadas cláusulas exorbitantes, que colocam a administração pública numa condição de superioridade, traz a ela muito mais privilégios a ela num contrato administrativo do que o contratado. Bom, posso prosseguir? Tá tudo bem para vocês até aqui? Tudo jóia, gente? Alguma dúvida? Vou seguir, então. Em relação às características gerais dos contratos administrativos, Maria Silvia Zanello de Pietra destaca em sua obra 8 principais características. Então, a gente trabalhou as cláusulas exorbitantes agora, e nós vamos trabalhar as características do contrato, que eu já falei um pouquinho lá no início da aula para vocês, né? De ser personalíssimo, comutativo, formal, oneroso. Isso tudo eu já falei um pouquinho lá no início da aula, mas vamos complementar aqui agora. Então, nós trabalhamos as cláusulas exorbitantes, e agora a gente vai ver aqui, então, como é que a Maria Silvia define as principais características. A primeira a gente já falou, né, a presença da administração pública como poder público, e eu expliquei para vocês que nessa situação a administração, ela está aí numa posição de superioridade. A finalidade que tem que ser uma finalidade pública, objetivando aí o bem da coletividade. A obediência à forma prescrita em lei, um procedimento legal, a natureza do contrato de adesão, vou explicar um por um. A natureza intuito personae ou personalíssima, e a presença de cláusulas exorbitantes e a mutabilidade. Então, essas são, segundo a Maria Silvia, né, nossa grande doutrinadora, de Pietro, Maria Silvia Zanello de Pietro, essas são as principais características. Então, vamos lá. A presença da administração pública, quando nós falamos de contrato administrativo, né, é imprescindível a presença do ente da administração como poder público, né? Então, eu já disse para vocês aqui, o poder público, a administração pública, ela não está numa relação de igualdade com o particular, como naqueles contratos regidos pelo direito civil, que eu dei o exemplo para vocês, um contrato de locação, né? Então, por exemplo, quando a administração pública, ela firma um contrato de locação comigo, não é um contrato administrativo, ela não está ali como um poder público, ela está ali como uma pessoa qualquer. Então, a norma não é de direito público, é de direito privado. Da mesma forma que se a administração pública resolve contratar um seguro contra incêndio para a repartição pública dela, ela não está ali como poder público, ela está ali como eu, como você, como qualquer um de nós contratando com a empresa de seguro, um seguro anti-incêndio, contra incêndio, né? Então, ela não está na posição de poder público. Nesse caso, não. Nos contratos administrativos, a administração pública está ali com o poder público cheia de prerrogativas e de superioridade, tudo mais que eu já falei. A finalidade pública é o seguinte, os contratos administrativos, eles devem atender ao interesse público. Sendo assim, para sua caracterização, é necessária a finalidade pública. Há casos em que essa finalidade não seja tão clara e que a utilidade direta seja usufruída por um particular. Mas, indiretamente, é sempre o interesse público que tem que se ter em vista, sob pena de desvio de finalidade. Então, vou te dar um exemplo.
por que embora pareça que é um particular que está usufruindo, que não é a coletividade, mas no fundo é de interesse público? 2 exemplos que eu vou te dar que se enquadram aí. Quando um particular procura o município de Linhares e fala, olha, eu quero fazer um contrato, porque eu quero utilizar uma daquelas lojinhas do mercado municipal, da banca, eu quero usar, né, aquele espaço do mercado municipal. Olha, a gente já estudou, isso é um bem público, né? É o uso de um bem público. Para que isso aconteça, a administração vai ter que firmar um contrato com aquele particular. Embora pareça que o benefício é para o particular, para o cara que está montando lá, né, o comércio dentro do mercado, na verdade é um interesse da coletividade. É interessante para a coletividade que se tenha um mercado ali, que se tenha produtos para se vender ali no centro de Linhares, nesse exemplo que eu estou dando. Da mesma forma que quando existe um contrato de um particular para montar um quiosque, né, funcionar com um quiosque ali na beira da praia, embora possa parecer que o interesse é do particular, que quer vender sua mercadoria ali no quiosque, o interesse é de todos nós, a coletividade, porque uma praia que tem uma estrutura com venda de alimentação e bebida, é muito mais fácil para o lazer, muito melhor para o lazer da população, para o turista, para tudo mais, do que um lugar deserto que não oferece nada. Então, embora possa parecer que esses contratos administrativos, às vezes, privilegiam o particular, o atendimento final que se quer é o interesse da coletividade. Se isso não tiver em vista, se isso não beneficiar a coletividade, isso é um desvio de finalidade. Então, todo contrato administrativo ele tem que ter uma finalidade, uma utilidade pública. Tá? Obediência à forma prescrita em lei. Como sabemos, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Eu já falei inúmeras vezes disso aqui, é o princípio da legalidade. A administração pública, ela só pode fazer o que a lei diz, a forma que está prescrita em lei. Diferente do particular, que tem autonomia da vontade, que pode fazer tudo aquilo que não é proibido pela lei. Então, em relação ao contrato, né, o que a gente tem que saber? Existem várias leis esparsas, como eu disse para vocês, no direito administrativo, porque ele não é codificado, ele não é igual um código civil, igual um código penal. Você tem que procurar as leis que tratam dos determinados temas. Mas, em regra geral, as normas referentes ao aspecto formal, como que tem que ser, a forma que tem que vir um contrato administrativo, isso está na Lei 8666, como eu disse para vocês. Né? Eu falei para vocês que a forma do que deve conter dentro dos contratos, como é que as cláusulas que vão estar ali dentro de um contrato, está aqui na Lei 8666, a partir do artigo 54. Tá? Então, podemos destacar a exigência legal de que na redação do termo do contrato, outro instrumento equivalente, deverão ser observadas as condições estabelecidas, por exemplo, no edital de licitação. A Lei 866, por isso que ela trata de licitações e contratos. Porque, como eu disse para vocês no início da aula, às vezes a administração pública precisa para contratar, porque a lei exige, precisa para contratar uma empresa particular para prestar um serviço, ou para comprar uma mercadoria, ou para realizar uma obra, a administração pública precisa fazer um processo licitatório antes. Às vezes não. A gente vai estudar isso em licitação. Às vezes é dispensada a licitação ou é inexigível, que é uma coisa diferente, a gente vai ver, né? Então, às vezes, não precisa ter uma licitação antes. A administração pode simplesmente ir lá e firmar um contrato administrativo. Mas, às vezes, não. Às vezes, a forma tem que ser obedecida. Necessariamente terá que ser feito. Se for uma obra de engenharia com valor altíssimo, necessariamente você, administração pública, vai ter que abrir um processo licitatório na modalidade concorrência. Veja, a forma está prescrita onde? Na Lei 8666. Tá? Não existe uma liberdade como existe na relação com os particulares. O procedimento legal. Já falei até um pouco dele. São estabelecidos pela lei determinados procedimentos obrigatórios. Eu acabei de falar, por exemplo, no caso da licitação, né? Para celebração de contrato, pode ser que antes seja necessário um processo licitatório. Mas também pode ser que exista, para firmar um contrato administrativo, tem que ter autorização do Poder Legislativo, né? Estadual, municipal, federal. Ou tem que ter
recurso orçamentário, tem que ter orçamento para poder a administração pública contratar, tem que ter dinheiro em caixa, senão não pode contratar. Então, existem situações, existem procedimentos legais que têm que ser observados. Né? Para determinado contrato, precisa de aprovação do legislativo, da Casa Legislativa, ou precisa ter recurso orçamentário para isso, ou precisa ter uma avaliação antes, ou tem que ser motivado. Então, existe um procedimento legal que tem que ser observado. Outra característica que você já estudou em direito do consumidor, provavelmente, e você deve assinar inúmeros contratos de adesão no seu dia a dia, como, por exemplo, aquele que você assinou com a faculdade, quando você contratou a prestação de serviços. O contrato de adesão é aquele em que só uma das partes redige as cláusulas, a outra só adere. E é isso que acontece nos contratos administrativos. Nos contratos administrativos, a parte contratada, né, que não é o poder público, a outra parte que firmou o contrato, ela não discute cláusula. Inclusive, uma das coisas que são necessárias dentro de um processo licitatório, para você ter uma ideia, quando a administração pública ela abre uma licitação para escolher a empresa que vai prestar o serviço, ou o fornecimento da mercadoria, né, ou a obra, não importa, aquela empresa ela tem que saber todas as cláusulas previamente do contrato que ela vai assinar. Então, dentro do instrumento de licitação, do instrumento convocatório de licitação, vai vir uma minuta, um modelinho do contrato, para que aquela empresa já saiba qual vai ser o contrato que ela vai assinar. Porque se aquele contrato não servir para ela não vai poder discutir as cláusulas com a administração pública, porque é um contrato de adesão. Então, se não serve para ela nem participa da licitação. Entende? Então, veja bem, um contrato de adesão é exatamente aquele contrato que você firma com o banco, que você firma com a sua faculdade. Você não discute cláusula. O contratado também não discute as cláusulas com a administração. Quem fixa as cláusulas é o poder público. Inclusive, elas, como a gente já viu, as cláusulas exorbitantes estão fixadas na própria lei. Então, o administrador sabe o que tem que ser colocado dentro de um contrato administrativo, porque ele tem que seguir o que está escrito na lei. Se a lei fala que ele tem que colocar lá uma cláusula de modalidade de garantia, ele tem que colocar. Se tem que colocar a lei fala que tem que colocar uma cláusula de rescisão, vai ter que ter uma cláusula de rescisão. Então, o contratado, que é o particular, ele não discute isso com a administração pública. Ou ele firma o contrato ou ele não firma. Então, os contratos administrativos, eles têm essa característica aí de contrato de adesão. Como eu disse, né, nos contratos administrativos, todas as cláusulas são fixadas unilateralmente pelo poder público. Segundo Di Pietro, pelo instrumento convocatório da licitação, também já falei, o poder público faz uma oferta a todos os interessados, fixando ali as condições que pretende contratar. Assim sendo, quando os interessados fazem as suas propostas aí no processo de licitação, eles estão aceitando as condições que estão propostas ali pela administração. Tá? E o que eu falei da necessidade de constar no edital de licitação, né, a minuta do contrato, tá aí no artigo 40, parágrafo 2º da Lei 8.666, que estabelece que dentro do anexo do edital de licitação deva constar a minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o vencedor da licitação. E, portanto, fica a minuta contratual vinculada ao edital. Isso é o princípio da vinculação do edital. Vinculação do quê? Do contrato administrativo ao edital. Ou seja, você participou de uma licitação, sua empresa participou de uma licitação, sua empresa foi a vencedora, foi a ganhadora da licitação. Ela vai fazer o que agora? Ela vai assinar um contrato com a administração pública. Só que o contrato tem que ser aquele que as cláusulas estavam lá na minuta. Você já tomou ciência quando você participou do processo da licitação. A administração pública, ela fica vinculada. O que ela colocou lá no edital de licitação, ela vai ter que colocar no contrato que a sua empresa vai assinar. Isso se chama vinculação da minuta do contrato ao edital. Tá certo? As cláusulas que você tomou conhecimento no processo lá de licitação não podem ser mudadas, redigidas diferente no seu contrato administrativo, não.
Por isso tudo que uma das características dos contratos administrativos é sua natureza de adesão. E quem fixa unilateralmente, como eu já disse, é a administração pública. Outra característica desses contratos é que ele é intuito persona, e como eu já disse para vocês, né, todos os contratos por os quais a lei exige licitação são firmados intuito persona ou são considerados personalíssimos, tendo em vista que são firmados em razão das condições pessoais do contratado. Eu já trabalhei isso com vocês, né? Falei do artigo 78, inciso 6, né? Que é aqueles que dá causa rescisão, né? Quando a empresa ela subcontrata. Então, o 78, inciso 6, veda a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, né? E a gente falou também que isso caberia uma exceção, né? Se ficar claro, ficar expressamente previsto no edital ou no contrato que a administração pública concorda. Foi até aquele exemplo que eu dei para você, de que a sua empresa às vezes não tem uma tecnologia, ou maquinário, ou conhecimento técnico para realizar determinado serviço dentro de uma obra, e aí subcontrata uma empresa que tem essa tecnologia, mas a administração pública ela tem que permitir isso e tem que constar expressamente no contrato ou na licitação que ela permite isso. Se a administração pública não deixar isso claro no contrato ou no edital de licitação, não pode subcontratar sob pena de ferir essa característica intuito persona e dar ensejo, então, como a gente estudou no artigo 78, a rescisão unilateral do contrato. Não só a rescisão, como o contratado ele fica aí sujeito às sanções administrativas que estão previstas no artigo 87. Só para você ter uma ideia de quais são as sanções, né, quais são o que pode ser aplicado àquele que descumprir um contrato, né? Rapidinho, para você ter uma ideia, o artigo 87 fala assim: pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Então, essas são as penalidades que podem ser impostas ao contratado: advertência, inciso 1, multa, inciso 2, na forma prevista no instrumento convocatório no contrato. 3, a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Então, vejam, até suspender ou proibir que essa empresa participe de outra licitação no prazo de 2 anos, isso é possível. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos. Então, uma declaração de inidoneidade significa que a empresa ela não é empresa séria, não é empresa idônea, não é empresa que pode participar de outras licitações e contratar. Tá? E essas aí são algumas das penalidades para você saber. A presença de cláusulas exorbitantes, a gente já conversou muito sobre isso, né? Então, a gente tem aí cláusulas que são comuns só nos contratos administrativos, que é a exigência de garantia, a alteração de rescisão unilateral, a fiscalização e aplicação de penalidades, a retomada do objeto, que eu já também expliquei para vocês. Então, essas cláusulas exorbitantes aí, elas são comuns nos contratos administrativos. E a última característica é a mutabilidade. O que é mutabilidade? É algo que pode mudar, alterar o contrato. Então, mutabilidade tem a ver com a alteração do contrato. A mutabilidade, ou seja, a alteração do contrato, ela pode se dar de N formas, gente. Ela pode se dar ou porque a própria administração quis alterar o contrato, foi uma das primeiras coisas que eu falei no início dessa aula, né? Então, uma das cláusulas exorbitantes que a gente viu, a primeira, né? Que a administração pública ela pode alterar unilateralmente o contrato. Então, se ela pode alterar unilateralmente o contrato, isso pode gerar um ônus excessivo para o contratado, que isso tem que ser revisto, tem que ser recomposto, que a gente vai estudar daqui a pouco, né?
Mas não é só isso não, existem outros fatores que podem alterar o contrato, que a gente também vai estudar, que é a teoria do fato do príncipe, do fato da administração, a teoria da imprevisão. E não é só isso não, existem fatores como fatores econômicos que também mudam, influenciam, alteram o contrato. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o que nós estamos vivendo da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe uma crise econômica mundial, né? E isso influenciou sobremaneira nos contratos administrativos que já existiam antes dessa pandemia chegar, né? Porque você raciocina comigo, você imagina uma empresa que tenha acabado de firmar um contrato de obra pública com o poder público e logo depois vem essa pandemia, né? E você pensa, aquela obra não vai poder ser dada continuidade, ela vai ter que ser paralisada, porque por impossibilidade material mesmo, porque não pode haver ali aglomeração de funcionários, ou porque os insumos que viriam do exterior não estão entrando, ou se estão chegando, a matéria-prima, a mercadoria está chegando extremamente cara e onerosa, ou não tem, está faltando. Então, uma série de coisas pode alterar esse contrato, o custo desse contrato, a demora para começar a obra, a empresa contratou funcionário, alugou maquinário, comprou material que já começou a pagar, inclusive, as prestações de material que ela comprou. Veja, tudo isso gerou um custo e ela nem pode começar a obra ainda. Quer dizer, se ela não pode começar a obra, ela também não vai começar a ganhar, porque o poder público ele vai pagando à medida de que a obra vai sendo entregue por etapas. Então, olha o prejuízo que um contratado desse teve. Houve uma mutabilidade? Houve uma alteração? Com certeza. Foi o quê? Foi decorrente de uma crise econômica. E o contratado ele pode sofrer esse prejuízo e segurar esse prejuízo? Não. A administração pública vai ter que fazer um aditivo contratual e vai ter que recompor essa situação econômica de prejuízo que o contratado teve. Mas isso eu vou falar daqui a pouco para vocês, quando eu trabalhar com vocês manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Então, a mutabilidade, ela pode se dar por fatos da própria administração, que a gente vai estudar também depois do intervalo, fato do príncipe, teoria da imprevisão, tá? E aí, eu vou estar explicando para vocês essa possibilidade aí de que essas cláusulas econômicas financeiras sejam suportadas pela administração pública, tá? A gente vai trabalhar isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou fazer uma pausa, eu vou fazer um intervalo, a gente faz um intervalo aí de 15 minutos, se você não tiver mais nada, né, para me perguntar agora sobre o que a gente acabou de falar. E aí, na volta, eu vou trabalhar melhor essa questão com vocês do fato do príncipe, do fato da administração, dessas teorias que acabam aí por alterar o contrato, gerar um ônus, né, o excessivo contratado e a necessidade da administração pública recompor essa situação, né, do contrato. Tudo bem para vocês? Posso fazer um intervalo? Então tá, então eu vou parar a gravação.